Oiê, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu não poderia deixar de comemorar o Victober junto com o Dia da Reforma Protestante. Hoje é 31 de outubro e é o dia em que nós, cristãos protestantes, comemoramos o Dia da Reforma Protestante. E para isso eu não podia deixar de usar, o útil e o agradável para recomendar livros vitorianos que têm viés cristãos aí para nós que somos cristãos. É um prato cheíssimo e eu já vou começar essa lista porque eu tô mega ansiosa. Eu queria muito fazer esse vídeo há muito tempo e eu não sabia como trazer isso aqui pro canal. Porque eu sei que nem todas as pessoas que são inscritas aí no canal são cristãos. Mas se esse é o seu caso, continue aí nesse vídeo. Porque mesmo que você não seja um cristão, esses livros vão funcionar muito pra você. Porque ele tem esse viés cristão, porque esses autores que eu vou indicar aqui, eles eram autores e pessoas, cristãs. E com isso, nós cristãos, em tudo que nós fazemos, nós não conseguimos não colocar parte da nossa fé ou não falar sobre o nosso Criador, sobre a nossa fé, sobre aquilo em que a gente acredita, aquilo que a gente espera, Porque a nossa esperança está no Senhor. E tudo que nós fazemos, nós colocamos, a nossa pitadinha ali de fé e de cristianismo. E com esses autores não podia ser diferente, Então, nesse vídeo eu vou indicar 3, mas depois a gente pode fazer outros vídeos com mais indicações. Porque, principalmente, esses livros ingleses da Era Vitoriana tem muita opção, Diferente daqui do Brasil, que o índice de catolicismo é bem grande, na Inglaterra ali, principalmente na Era Vitoriana, era o protestantismo que se destacava, Então, por isso que muitas obras desse período, eles trazem esse viés, Eles não necessariamente, eles são livros com esse objetivo, Um objetivo de evangelizar ou falar especificamente sobre isso, mas os personagens muitas vezes são cristãos e tem muitas tramas ali que envolvem isso. Então eu vou indicar aqui 3 e depois em outro vídeo a gente volta pra ter mais indicações. E eu quero começar por um queridinho do meu coração, que é Grandes Esperanças, de Charles Dickens. Aqui em Grandes Esperanças, o nosso tema central é o contentamento. Nós cristãos, temos ali o nosso amparo principal, que é a Bíblia. E na Bíblia a gente tem muito sobre contentamento. Eu ficaria o dia inteiro aqui citando trechos da Bíblia em que a gente aprende sobre contentamento, Em que é citado isso, em que é demonstrado isso. E aqui em Grandes Esperanças a gente tem esse tema central e principal. Aqui em Grandes Esperanças, o nosso querido Pip é um órfão que ele é criado por sua irmã e o marido da sua irmã, sendo que sua irmã é uma pessoa meio amarga, grossa e etc. E Pip, ele não é uma criança lá muito feliz, eles vivem numa situação não muito boa, financeiramente falando, e a irmã de Pip, ela não é muito feliz, porque isso demonstra as atitudes dela durante essa história. O que acontece é que em determinado momento da vida de Pip, ele recebe uma herança de uma pessoa desconhecida. Ele não sabe quem foi que deixou essa herança para ele, e essa herança muda a vida de Pip. E aqui a gente vai no decorrer, de muita coisa, e acho que é de 7 aos 30 e poucos anos a gente vê a história da vida de Pip e como essa herança mudou a vida dele. E a gente vai entender exatamente o que o contentamento tem a ver com essa história. Essa história é simplesmente arrebatadora. Apesar dela ser grandinha, não é das maiores de Charles Dickens, Ela é completamente viciante, porque você entra ali na vida de Pip
E você vê várias áreas da vida dele sendo contada e ele tentando descobrir quem foi, né, que deixou essa herança para ele e por quê. E também vê o que acontece com Pip, com o caráter dele, com a perspectiva de vida dele, onde a esperança de Pip está. E eu separei alguns trechos aleatórios para ler aqui para vocês terem uma degustação dessa história. Pip fala o seguinte: é terrível ter vergonha do próprio lar. Talvez seja a mais negra ingratidão, e o castigo seja proporcional e bem merecido. Mas é que é uma coisa terrível, isso posso afirmar com conhecimento de causa. Porque Pip, ele vivia num lar ali onde ele não era feliz, né? A irmã dele era muito carrasca, grossa, infeliz, era uma pessoa infeliz. Então, ele tinha essa coisa com o lar dele. Ele tinha muito apego ao marido, né, da irmã dele, que ajudou bastante Pip, ensinou muita coisa pra Pip, mesmo sendo um cara assim, meio grosseirão, meio matuto, sabe? Ele tem muita gratidão por Joe, mas ao longo da história a gente percebe que algo acontece com Pip e como talvez seja um pouco ingrato a algumas atitudes dele. Principalmente com Joe, né? Que é quem eu gosto muito desse personagem. Como se eu fosse um cachorro caído em desgraça. Eu estava tão humilhado, magoado, desprezado, ofendido, zangado, triste. Não consigo encontrar o nome exato para a dor. Deus sabe qual seria o nome. Que me vieram lágrimas aos olhos. Então era assim que Pip se sentia, sabe? Essa era a base da vida de Pip. Eram esses sentimentos que ele nutria. Então a gente pode criar teorias de o porquê essa herança muda tanto a vida dele. E aí eu não vou entrar muito na história, porque aí perde a graça, não é, meu amor? O que eu sofria por fora não era nada em comparação com o que se passava em meu interior. A gente tem muito acesso a quem Pip era e o que ele passava, né? O que ele sentia, como ele se sentia e todos os maus tratos que ele sofria. E a gente consegue ter acesso a ele ao longo da sua vida, né? Como eu falei pra vocês, começa quando ele tinha ali uns 7 anos e termina com uns 30 e poucos. Então, esse é um livro excelente. A gente, como eu falei, né, tem acesso a esse tema que é muito importante e muito interessante para nós cristãos. E ao longo dessa leitura você pode entender como ele é abordado de forma cristã, com viés cristão. Mas se você não é cristão, essa história funciona igualmente, porque ele vai ali na questão da moral, dos valores e etc. Te confrontando e às vezes te deixando até meio desconfortável por conta dessa história aqui. E aí eu vou citar um trecho que é bem famoso dessa história e que é perfeito para a gente ilustrar e partir para a nossa próxima indicação. O trecho é o seguinte: foi um dia memorável, pois operou grandes mudanças em mim. Mas isso se dá com qualquer vida. Imagine um dia especial na sua vida e pense como teria sido seu percurso sem ele. Faça uma pausa, você que está lendo, e pense na grande corrente de ferro, de ouro, de espinho ou flores que jamais o teria prendido, não fosse o encadeamento do primeiro elo em um dia memorável. É bem famoso, se você jogar no Google aí, você acha esse trecho, é porque ele ilustra bem, né, a jornada de Pip nessa história. A minha próxima indicação é um queridíssimo meu também, que eu já falei até várias vezes aqui no canal. Todos esses 3 eu já falei bastante no canal, mas agora eu vou ilustrar eles, né, como romances com viés cristão, para que você seja convencido aí a ler. E eu estou falando de Margaret Hale, ou o nosso queridíssimo Norte e Sul, de Elizabeth Gaskell. Esse é um romance que ele é até considerado um romance pastoral e ele é incrível. Aqui nós conhecemos a história de Margaret, que morava ali
no pastoril sul, né, da Inglaterra, e ela é arrancada dessa vida pacata e confortável para ir para o sul, porque o seu pai ali, ele tem algumas questões religiosas, que aí já começa, né, aquela coisa toda do viés cristão nessa história. E ela vai se parar no Industrial Norte, cheio de indústrias, cheio de fumaça, cidade grande, completamente diferente da vida que Margaret estava acostumada no seu pastoril sul delicioso. E aí que quando ela chega no norte, ela conhece todas as questões sobre trabalho e indústria do norte. Ela conhece os trabalhadores, né, dessas fábricas, dessas grandes indústrias, e ela se compadece com a luta trabalhista deles. E essa é a grande luta de Margaret nesse livro. Ela se compadece pela história e pela luta da minoria, das pessoas que sofrem, das pessoas que são abusadas. E daí a gente já começa a ver o caráter de Margaret. Ela se mostra uma cristã nesse livro. Ela fala muito sobre as coisas do Senhor, sobre a palavra de Deus. E aqui ela conhece mais perto uma família. E aí, essa família que Margaret tenta mudar a vida deles através da palavra de Deus. Margaret incansavelmente prega para essa família. E incansavelmente Margaret defende essa classe social e essa classe trabalhística. Aqui, Margaret conhece Mr. Thornton. E eu já falei que eu amo esse casal, né? Ela conhece Mr. Thornton e ele é nada mais nada menos do que um dono de indústria. Então, ela treta com esse rapaz o tempo todo, tentando mostrar a ele que ele abusa dos trabalhadores, que ele pode dar melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, e que ele está empenhando toda a sua energia, todo o seu dinheiro, todo o seu privilégio em coisas que não são relevantes. E como se ele fizesse tudo isso que Margaret fala, teria mais relevância, teria mais importância, né? Que ele levasse condições melhores de vidas para esses trabalhadores. E aqui, dessa vez, eu separei trechos muito legais em que Margaret, ela cuida dessa família que é amiga dela, com base na palavra de Deus. E é tão lindo, é tão lindo. Ela não só faz isso com essa família, mas ela faz isso com a própria família, com a vida de Mr. Thornton, porque ela traz um arco de redenção para ele, né? Faz ele enxergar a vida de outro ponto de vista. E eu vou ler para vocês um trecho que eu acho lindíssimo, que é quando uma amiga dela está precisando muito de uma palavra e ela entra com a grandíssima palavra de Deus. O que eu vou ler agora é uma cena, mas não se preocupe porque não é spoiler. Não tenho preocupação, oh Bessie, Deus é justo e nossos fardos são bem proporcionados por Ele, embora ninguém, senão Ele, saiba da amargura de nossas almas. Peço o seu perdão, respondeu Bessie humildemente. Algumas vezes, quando tenho pensado em minha vida e o pequeno prazer que tive nela, creio que, talvez, eu fui uma dessas pessoas amaldiçoadas a morrerem pela queda de uma estrela no céu. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se absinto. E homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Que é um trecho de Apocalipse. Uma pessoa pode suportar melhor a dor e a tristeza se pensar que isso foi profetizado há muito para si. De alguma forma, então, parece como se minha dor fosse necessária para o cumprimento. De outra forma, parece que tudo foi enviado para nada. Não, Bessie, disse Margaret. Deus não aflige voluntariamente. Não deambule tanto sobre as profecias, mas leia as partes mais claras da Bíblia. E aí, essa cena, ela continua. E Margaret vai lançando palavras para Bessie, que tá com o coração, a alma muito aflita, né? E aí ela fala assim: sim, entrei aqui muito triste e bastante inclinada a pensar que meu próprio sofrimento era o único no mundo. E agora ouço como você tem tido que suportar por anos, e isso me tornou mais forte. Deus abençoe,
Pensei que todos os bons feitos estivessem do lado de pessoas ricas e gentis. Hei de ficar orgulhosa se eu pensar que posso fazer bem a você. Então é isso, né? Margaret, ela tá passando por situações na família dela e ela vai visitar Bessie, né? Que está passando por uma situação calamitosa também de saúde, de trabalho, etc. E aí ela fala pra Bessie, oh meu Deus, eu achei que só eu estava sofrendo. E ela coloca o seu sofrimento no bolso para ajudar a sua amiga com o que ela tá passando, com o que ela tá sofrendo. E essa é a grande coisa de ser cristão, é colocarmos o nosso sofrimento no nosso bolso para levarmos vida para outra pessoa, para dar uma palavra de conforto, uma palavra de vida, sabe? Como Margaret faz aqui, ela coloca o sofrimento dela no bolso e ela enche Bessie de palavra, ela convida Bessie a debruçar-se sobre a Bíblia, onde ela vai ter conforto, onde ela vai ter esperança. E aí é por isso que ela fala assim, que ela estava bastante inclinada a pensar que o sofrimento dela próprio era o único no mundo. E agora ela ouve, né, o sofrimento de Bessie e como ela teve que suportar por anos, e isso torna ela mais forte, sabe? Isso é muito, muito, muito incrível. Eu gosto muito dessa passagem. Essa passagem é uma das minhas favoritas desse livro. E eu indico fortemente Margaret Hale, ou Norte-Sul, né? Como é mais popularmente conhecido essa história. Eu indico fortemente. E se você não é cristão, pode ler, porque é muito maravilhoso também. Tem aqui um Enemies to Lovers maravilhoso. Tem um arco de redenção. Mr. Thornton, às vezes, faz a gente se irritar? Faz. Esse romance faz a gente se irritar porque ele nos dá o quê? Migalhas. Dá uma raiva, uma tristeza. Mas tem muitas passagens incríveis e é por isso que eu digo que Norte e Sul tem um viés cristão e que vale a pena ser lido. E o terceiro e último livro deste vídeo de hoje é o meu queridinho do favorito do coração. Eu não poderia passar por mais um vídeo sem dar a indicação do meu amado Jane Eyre. Vocês já devem estar cansados de ver a minha indicação de Jane Eyre aqui. Mas Jane Eyre, a nossa querida Jane, era uma louca apaixonada pelo Senhor. E aqui tem trechos incríveis sobre a caminhada cristã de Jane, sobre a fé de Jane, sobre a fé e a crença e a esperança dela na salvação. É fantástico. Esse livro aqui, pelo amor de Deus. Se você é cristã, já leu e não pegou, lê de novo agora com esses olhos, que você vai ver em tudo, a paixão e o amor que Jane tem pelo nosso Senhor. E eu separei uma passagem que eu nunca utilizei em nada, porque eu sempre uso as passagens mais óbvias. Porque assim, gente, tem muitas passagens, muitas mesmo, em que ela fala sobre a fé dela, sobre a esperança dela. E mais do que isso, a gente vê o cristianismo nesse livro através do caráter de Jane. Pra quem já leu, sabe que aqui tem um enredo de romance. E como esse romance não pode acontecer por uma justificativa X, né? E como, porque ela tem o caráter do Senhor, ela realmente, abre mão de tudo e ela fala, não posso decepcionar o meu Senhor fazendo isso. E é lindo de ver. Se você já leu, passou por essas coisas sem perceber, né? Porque é tão natural, eu indico que você releia com esses olhos, buscando essas coisas, e você vai ver que é fantástico. Eu sei que nem todo mundo gosta do Senhor Rochester, mas eu te convido a ler esse livro com misericórdia. Pelo amor de Deus. E aí eu vou ler um trecho aqui que eu separei. Eu fiquei aqui cutucando esse livro pra procurar um trecho, assim, que eu nunca tinha usado pra nada, sabe? Um trecho diferente. Que me deu muita vontade de reler. Eu já li 2 vezes. Mas em algum momento eu vou ler de novo, porque eu amo essa história.
Então, eu vou ler 2 trechos que são um pouco complementares. Que é o seguinte. Ela foi cruel com você, sem dúvida. Porque, veja só, ela não gosta de pessoas com características igual às que você tem. Assim como a senhorita Scatcherd não gosta das minhas. Como você lembra em detalhes tudo que sua tia lhe fez e lhe disse? Que impressão tão profunda a injustiça que ela lhe fez deixou em seu coração. Não deixo que nenhum tratamento tão cruel assim deixe marcas em meus sentimentos. Você não teria sido mais feliz se tivesse tentado esquecer a severidade dela junto com as emoções passionais que isso lhe provocou? A vida me parece curta demais para ser gasta na alimentação da animosidade ou no armazenamento dos malfeitos. Nós somos e devemos ser, uma e todas nesse mundo, pessoas carregadas de defeitos. Mas em breve vai chegar o tempo em que, acredito, devemos nos livrar deles ao abdicarmos de nossos corpos corruptíveis. Quando a degradação e o pecado nos abandonarem junto com esta carcaça incômoda de carne, e somente a centelha do espírito permanecer. Oh, que lindo! Que lindo, que lindo! E aí esse trecho continua. O princípio intangível da vida e do pensamento, tão puro como o que foi deixado pelo Criador para inspirar a criatura. De onde veio é para onde voltará. Talvez para se conectar de novo com um ser mais elevado que o homem. Ou talvez para passar por gradações em direção à glória. Ou talvez para passar da pálida alma humana ao brilho angelical. Certamente jamais se deixará que, ao contrário do homem, se degenere para o demônio? Não posso acreditar nisso. Meu credo é outro, o qual ninguém jamais me ensinou e que raramente menciono, mas no qual me delicio e ao qual me apego, pois que leva a esperança a todos. Ele faz da eternidade um repouso, um lar poderoso e não um terror e um abismo. Com esse credo posso distinguir claramente entre o criminoso e seu crime. Posso assim perdoar sinceramente o primeiro e abominar o último. Com esse credo, a vingança nunca preocupa o meu coração. A degradação nunca me repugna profundamente. A injustiça nunca me esmaga e rebaixa. Vivo com tranquilidade, à espera do fim. Gente, sério, esse livro é uma preciosidade. É uma preciosidade. São incríveis 3 opções para comemorarmos esse dia de hoje, que é o dia da Reforma Protestante. E se você está vendo este vídeo e não é um cristão protestante, é um cristão católico ou qualquer outro tipo de credo aí, e fé, leia esses livros. Lê que eles vão também tocar o seu coração, não importa qual seja a sua religião, com que você coloca a tua fé. Lê esses livros e depois me conta, porque são maravilhosos. As personagens são incríveis, os enredos são maravilhosos e tem tudo isso aí, né, que eu falei, que eu mostrei pra vocês. E é isso. Essas são as minhas 3 indicações de romances vitorianos com viés cristãos para vocês aí. Se você tinha alguma dúvida, se você é cristã, né, principalmente, se você tinha dúvida de por onde começar a ler, eu te indico começar por livros em que vão conversar mais ainda com você, né? E é muito... Ai, eu amo. Eu amo. Tenho vontade de reler todos os 3, sabe? Amo de paixão. E é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu likezinho aqui, porque ajuda bastante que esse vídeo chegue para outras pessoas que gostem do tema, né? Que gostem desse tipo de literatura, que sejam ou não cristãos também. Independe, dá pra ler. E o seu like leva o meu vídeo mais longe. Esses vídeos normalmente não são muito assistidos, só quem tem interesse mesmo no assunto. E aí, eu gostaria muito que outras pessoas que têm interesse no assunto chegassem aqui, para que a gente possa ficar amiga, ué. Eu gosto de conversar sobre esse assunto. Eu quero que mais pessoas que gostam de conversar sobre esse assunto cheguem por aqui. E se você puder me ajudar, likezinho. E se você assistiu esse vídeo todo até aqui e
se interessa por esse assunto, gosta de leitura, gosta de livros, gosta de vlog de leitura, eu faço toda semana aí. Se inscreve aí no canal, me ajuda. E é isso, um grande beijo e tchau!